Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nossos queridos internautas. Boa noite, meu amigo Thiago, exatamente, noite de futebol, na hora de falar de futebol, e vamos começar falando sobre a rodada do final de semana, porque ela foi boa para um lado, não foi boa para outro, né? Foi boa para o lado do Ceará, que venceu o Bragantino, alcançou aí a 10ª colocação na tabela de classificação, chegou aos 25 pontos, tá bem no campeonato, embora tenha que se manter aí atento, tendo em vista que ainda faltam 19 jogos para o final da competição. Mas pelo lado do Fortaleza, não foi bom, né? O Fortaleza foi derrotado novamente, desta vez pelo Fluminense, placar de 2-1. E o Fortaleza viveu uma fase, é o 19º colocado, 15 pontos, o Juventude, que era até então 19º, arrancou um empate diante do Vitória fora de casa com 1 a menos, um empate em 2-2, né? Inacreditável, né? O Juventude ter conseguido esse empate diante das circunstâncias da partida, né? E ainda mais jogando fora de casa, mas conseguiu ultrapassar o Fortaleza, jogou o Fortaleza mais uma posição abaixo na zona de rebaixamento, e também tivemos aí um resultado negativo, que foi a vitória do Vasco sobre o Santos, né, que aí o Vasco com essa vitória alcançou os 19 pontos e o Fortaleza agora está a 4 pontos de sair da zona do rebaixamento. Ou seja, uma vitória na próxima rodada diante do Mirassol no final de semana, o Fortaleza ainda assim não deixa a zona de rebaixamento. E aí, o Fortaleza, mesmo com essa derrota, mesmo com esse cenário que não é nada positivo, são só 3 vitórias em 19 partidas, o técnico Renato Paiva, na coletiva após a derrota para o Fluminense, se mostrou ainda confiante em que o Fortaleza pode se recuperar, né? E aí é normal, ele tem que realmente manter, tem que confiar no elenco que ele tem, mas ele fez um elogio ao desempenho do time do Fortaleza. E a gente vai ouvir jogar agora. Assim, a minha equipa vai, de certeza, não vai ser rebaixada. Agora, a minha equipa tem que jogar assim e errar menos, porque há alguns jogos que se seguem, nós estamos a cometer erros, alguns deles, não diria infantis, mas erros básicos que não podemos cometer, e depois temos este problema, é quando cometemos um erro somos penalizados. Tem erro, é penalizado, mas isso é do futebol, enfim. Todo time que erra é penalizado, senão, se ninguém errasse, as partidas sairiam 0-0. Todo trabalho, né, Vitor? Então não tem pra onde correr. Ainda falando de Fortaleza, o Fortaleza ele acertou mais 2 contratações e ele fechou a lista de reforços para essa janela de transferências que se encerra no dia 2 de setembro. O primeiro reforço é o volante Pierre Santos, que defende o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Ele tem 23 anos, pertence ao Tombense de Minas Gerais e estava emprestado ao Volta Redonda, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, ele disputou 31 partidas, deu 4 assistências entre jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca. E aí, o Fortaleza está só resolvendo aí questões burocráticas para anunciar oficialmente o Pierre como volante. O outro reforço é também volante, é um camisa 8 e é o Paulo Roberto, que defende o Casa Pia de Portugal. O Fortaleza está buscando aí comprar em definitivo o Paulo Roberto. O Paulo Roberto que teve como grande destaque seu desempenho do Remo do Pará, né? Ou quando foi muito bem, principalmente numa partida diante do Corinthians pela Copa do Brasil, foi muito elogiado, foi embora para o exterior, defende o Casa Pia desde 2023, onde ele disputou 58 partidas, marcou 4 gols e deu 6 assistências, e o Fortaleza está buscando aí comprar 80% do passe do atleta e fechar um contrato até o fim de 2028 com o Paulo Roberto, né? Então, com essas 2 contratações, o Fortaleza encerra o seu período de contratações para essa janela de transferências, como eu disse no começo. E aí a gente vai trazer essa lista que é a seguinte, ó. Fortaleza já anunciou, já oficializou as contratações dos goleiros Elton Leite e Vinícius Silvestre, do lateral esquerdo o Everson Costa, e aí falta oficializar, né, os volantes Pierre e Paulo Roberto,
que são o camisa 5 e o camisa 8, que a gente até já trouxe essa informação aqui, que o Fortaleza estava em busca desse camisa 5 e desse camisa 8 para fechar esse ciclo de contratações, do meia colombiano Yeison Guzmán, que também estava faltando oficializar, embora ele já esteja em Fortaleza, já esteja com negociação encaminhada, tanto para ele defender o Fortaleza, sair do Torpedo Moscou e defender o Fortaleza, como para o Luquinhas se desvincular do Fortaleza e defender o Torpedo Moscou nessa negociação aí que está envolvendo uma troca entre Torpedo Moscou e Fortaleza e Yeison Guzmán por Luquinhas. E os atacantes, o ponta direita José Herrera e o centroavante Adam Barreiro. Então Fortaleza já encerrou esse ciclo de contratações com esses dois reforços. Desses reforços que o Fortaleza, que eu falei agora há pouco, 3 ainda faltam anunciar, que são o Pierre e o Paulo Roberto, que são essas negociações fechadas nos últimos dias, né? No caso do Paulo Roberto, tá faltando ainda detalhes para fechar essa contratação, e também do Yeison Guzmán, que já está encaminhado, mas que também é reforço do Fortaleza, tá bom? E falando de Fortaleza, vai lembrar, a delegação do Fortaleza já está em Buenos Aires, chegou ontem, hoje já realizou um treinamento na Casa Amarília, que é o CT do Boca Juniors. O Fortaleza que amanhã tem jogo decisivo diante do Vélez Sarsfield pela Copa Libertadores, e o Fortaleza precisa vencer para garantir a classificação, tendo em vista que no primeiro duelo foi um 0-0, né? Então o Fortaleza precisa vencer para conseguir uma vaga nas quartas de final, algo que será inédito caso o Fortaleza alcance, porque somente o Bahia dos clubes nordestinos foi o clube que alcançou essa marca, né? E aí o Fortaleza também tá tentando chegar lá. Só pra gente finalizar rapidamente, dá tempo, Thiaguinho? Só pra finalizar rapidamente, o Ceará apresentou hoje o Paulo Baia. E aí ele comentou, eu trouxe esse trecho, ele comentou que ele marcou o gol do acesso do time do Ceará, mas jogando pelo Goiás. E a gente vai ouvir o que ele falou sobre isso. A gente, acho que vinha de 8 jogos sem perder, sem tomar gols, e a gente, por mais que a gente não estava disputando mais nada, a gente não queria abrir mão da grande fase que a gente estava vivendo. E eu também estava vivendo uma grande fase de gols, assistências, e procurei manter isso, apesar da gente não estar disputando mais nada, mas números que seria bom para mim, bom para todos, né? Então fui feliz ali, juntamente com o Dieguinho, a gente conseguimos fazer um grande jogo, teve essa oportunidade aí, consegui concluir bem, e fico feliz hoje em estar aqui, né? Ter feito o gol do acesso, em estar aqui. Pois é, então, só para explicar, Paulo Baia defendia o Goiás enfrentou o Novo Horizontino na última rodada, venceu o Novo Horizontino, e o Ceará, com um empate com o Guarani fora de casa, acabou conquistando o acesso. Se o Goiás tivesse empatado esse jogo, o Ceará não teria conquistado o acesso. Então, por isso que mesmo não defendendo o Ceará, ele marcou o gol do acesso do time alvinegro. Que bacana, Vitor. Eu achei até que tinha sido um gol contra, né? Não. Mas foi um gol acertado. Foi, com certeza. E com o passe do Dieguinho, que hoje também defende o Ceará, tá? Olha só que dupla bacana. É, sim. Muito obrigada, Vitinho, pela sua participação. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.